Capítulo 3, parte 8. Transformações e símbolos. De que modo ocorrem tais transformações era uma preocupação profunda e permanente do Jung. No ensaio A Energia Psíquica, ele fornece uma exposição teórica formal de transformação. Na seção sobre canalização da libido, ele considera alguns gradientes naturais da energia. Um gradiente é o caminho longo do qual a energia flui. No estado da natureza, isto é, no estado paradisíaco do modo como o imaginamos, nenhum trabalho como tal é requerido ou realizado. A semelhança do cachorrinho de estimação que vive num lar confortável, dorme bastante, pechincha as sobras da mesa dos donos e, se não foi castrado, entrega-se periodicamente a frenéticas atividades sexuais. Também, o ser humano que vivesse puramente no estado de natureza teria sua existência dominada tão somente pelo instinto e o desejo físicos. Mas os humanos criaram cultura e especializaram-se no trabalho, e isso pressupõe desviar a energia dos gradientes naturais e canalizá-la para outros caminhos aparentemente artificiais. Como acontece isso? Jung não concebe a natureza e a cultura como diametralmente opostas uma à outra. Pelo contrário, considera que ambas pertencem à natureza humana de um modo fundamental. As invenções humanas da cultura e da especialização do trabalho produzem-se mediante a criação pela mente de análogos para as metas e atividades instintivas. Tais análogos funcionam como símbolos. Ideias e imagens, conteúdos mentais, canalizam a libido em novas direções, desviando-a de seus gradientes e objetos naturais. Por exemplo, surge na criança pequena uma ideia que é tão atraente quanto a imagem do seio nutrício. Essa ideia, concretizada em atividades lúdicas, atrai para si mais energia do que o próprio seio e permite à criança retardar a satisfação da necessidade premente de mamar e, por fim, o desmame espontâneo. Na vida adulta, o análogo ou símbolo que substitui o seio pode ser uma refeição de gourmet. O pensamento de desfrutar de haute cuisine oferece ao adulto o mesmo tipo de calmante que a imagem do seio farto à criança pequena. Uma ideia ou um objeto cultural capta, assim, a energia de que, de outro modo, permaneceria fixada no seio da mãe. Seio e restaurante são símbolos para algo que, nesse momento do desenvolvimento psicológico, não pode expressar-se de melhor maneira. Um símbolo atrai para si uma grande soma de energia e dá forma aos processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e consumida. As religiões têm tradicionalmente atraído grandes somas de energia humana e apoiam-se para o seu poder, quase exclusivamente em símbolos. Através do seu uso de símbolos, elas também se tornam política e economicamente poderosas. Mas esses poderes são secundários em relação ao simbólico que lhes fornece uma base sólida. Retire-se o poder simbólico e todo o edifício desmorona. Quando vivos e vibrantes, ideias e rituais religiosos têm um tremendo poder para atrair a energia humana para certas atividades e preocupações. Por que o símbolo tem um gradiente mais elevado do que o objeto natural? Como pode uma ideia tornar-se mais interessante e convincente para os seres humanos do que objetos instintivamente atrativos como seios ou pênis? Jung sabia muito bem que isso não acontece em consequência de uma decisão tomada pelo ego. Quando Bill W. William Wilson, cofundador dos Alcoólicos Anônimos, escreveu a Jung em 1961 e o informou sobre o ocorrido com Roland H., um paciente a quem Jung tinha tratado por alcoolismo no começo da década de 1930, Jung respondeu admitindo que o terapeuta é essencialmente impotente ao tentar vencer a dependência do paciente de uma substância. A mensagem de Jung dizia, na minha paráfrase da sua carta: você precisa de um símbolo, de um análogo que atrai a energia que foi para a bebida.
Tem que encontrar um equivalente que seja mais interessante do que beber todas as noites, que atrai o seu interesse mais do que uma garrafa de vodka. Um símbolo poderoso é requerido para provocar uma importante transformação num alcoólico. E Jung falou da necessidade de uma experiência de conversão. Os símbolos emergem da base arquetípica da personalidade, o inconsciente coletivo. Não são inventados artificialmente pelo ego, mas, pelo contrário, surgem de modo espontâneo do inconsciente, sobretudo em tempos de grande necessidade. Os símbolos são grandes organizadores da libido. O uso por Jung do termo símbolo é muito preciso. Um símbolo não é um signo. Os signos podem ser lidos e interpretados sem perda de seu significado. Um signo de parar significa pare, mas um símbolo é, no entender de Jung, o melhor enunciado ou expressão possível para algo que é ou essencialmente incognoscível ou ainda não cognoscível, dado o presente estado de consciência. As interpretações de símbolos são tentativas para traduzir o significado do símbolo para um vocabulário de um conjunto de termos mais compreensíveis. Mas o símbolo permanece como a melhor expressão presente do significado que ele comunica. Os símbolos franqueiam-nos o caminho de acesso ao mistério. Também combinam elementos de espírito e instintividade de imagem e pulsão. Por essa razão, as descrições de estados espirituais exaltados e de experiências místicas referem-se frequentemente às satisfações físicas e instintivas, como a alimentação e a sexualidade. Os místicos falam sobre o êxtase da união com Deus como uma experiência orgásmica, e é muito provável que o seja. A experiência do símbolo une corpo e alma num poderoso e convincente sentimento de integralidade. Para Jung, o símbolo reveste-se de tanta importância por causa da sua capacidade para transformar a energia natural em formas culturais e espirituais. Nesse ensaio, ele não discute em que momentos ou oportunidade ocorreram tais emergências simbólicas na psique. Isso foi examinado em outro importante escrito integrado ao mesmo volume, 8º de Obras Completas, sob o título de Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. A diferença entre transformação e sublimação importa numa distinção básica entre as teorias de Jung e Freud. Para Freud, os seres humanos civilizados são capazes de sublimar desejos libidinais, mas a sublimação produz apenas substitutos para os verdadeiros objetos de tal desejo. A libido ligar-se-á aos substitutos, mas estes continuarão sendo considerados qualitativamente secundários. Na realidade, o que a libido deseja é retornar ao começo da infância, às fixações na mãe e no pai, a plena realização da fantasia edípica. Portanto, a análise de Freud também era redutiva. Jung concordou em que a libido deseja originalmente o corpo da mãe, porque o nutrimento é essencial à sobrevivência do bebê. Mais tarde, a libido é direcionada para canais sexuais e flui ao longo desses gradientes. A procriação é necessária à sobrevivência da espécie. Mas quando a libido encontra um análogo espiritual, uma ideia ou imagem, encaminhar-se-á para aí porque é o seu objetivo, não porque seja um substituto para a realização sexual. Para Jung, isso é uma transformação da libido e para a realização sexual. A cultura nasce de tais transformações. A cultura é uma realização de desejo, não a sua obstrução. Jung está convencido de que a natureza do ser humano conduz à formação de cultura, à criação de símbolos, ao controle de energia, de modo que o seu fluxo possa ser dirigido para esses conteúdos espirituais e mentais. Portanto, o seio, nutrição, leva à autopreservação e sexo é a preservação da espécie.